Oi, professor Osvaldo, oi, pessoal. O nosso grupo ficou responsável por falar sobre a Constituição de 1937, que é do Estado Novo do Vargas. Então, para começar, a gente pode fazer toda uma introdução antes de falar propriamente dessa Constituição. Vale lembrar que nos anos 30, por volta de 1934 a 1937, o Brasil estava passando por um governo constitucional. E nesse meio tempo, a ideia de um governo mais liberal não estava crescendo, estava meio desacreditada nas pessoas, porque ao longo de todo o mundo estava crescendo outras ideologias, como por exemplo o totalitarismo, como o nazismo na Alemanha, ou até ideologias socialistas, como a do Stalin na antiga União Soviética. E claro que chegou no Brasil e influenciou de certa forma, tanto que surgiram partidos comunistas, como por exemplo a ANL, ou Aliança Nacional Libertadora, que representava de uma certa forma uma ameaça ao governo de Vargas. Porque o Vargas, desde essa época, ele tinha em mente uma ideia de um governo mais centralizado. Tanto que, se você for observar, a Constituição de 1934, ele demorou para convocar eleições para que ela fosse outorgada, porque ela tinha um ideal mais liberal e descentralizado. Pois bem, no ano seguinte, o Vargas sofreu uma tentativa de golpe da ANL, cujo líder era o Luiz Carlos Prestes, e essa tentativa ficou conhecida como a Intentona Comunista, que acabou com a prisão do Prestes. Aí, diante de todo esse contexto, o exército brasileiro ele anunciou que o Partido Comunista estava pretendendo dar um golpe para assumir o poder. Só que, na verdade, isso foi toda uma situação forjada para que criasse medo na cabeça das pessoas de que realmente o Partido Comunista queria assumir o poder. Mas, na verdade, era o exército que estava criando toda essa situação. E, dessa forma, surgiu Getúlio Vargas com uma situação para controlar toda a situação, instalando o que ficou conhecido como a ditadura do Estado Novo, falando como uma frase que ele utilizou, que seria o nascer de uma nova era. Oi, gente, então, agora eu vou falar com vocês sobre a elaboração da Constituição de 1937. Ela foi outorgada pelo presidente Getúlio Vargas no dia 10 de novembro de 1937. Além disso, ela ficou conhecida como polaca porque ela foi embasada na Constituição da Polônia. Ela sofreu fortes influências do fascismo europeu, principalmente das regiões da Polônia e da Itália. Ela foi a quarta Constituição do Brasil e a terceira Constituição da República. Além disso, ela não teve uma Assembleia Constituinte para sua elaboração, porque ela foi elaborada pelo Francisco Campos, que era o ministro da Justiça eleito pelo próprio Getúlio Vargas, né? A principal característica dessa Constituição é a centralização de poder nas mãos do chefe do Executivo. Com essa Constituição, os poderes do Getúlio Vargas cresceu enormemente e o cerne estava presente nos artigos 73 e 89. Além desses dois artigos, nós podemos ressaltar os artigos 176 e 177. No artigo 176, a gente pode observar um autoritarismo, porque o Getúlio ele podia nomear e demitir os governadores. E os governadores também tinham permissão para poder demitir os prefeitos, ou seja, ficava sempre nesse verticalismo autoritário, né? Que a gente pode observar. E no artigo 177, consumava o autoritarismo, porque era através desse artigo que deixava claro que o Getúlio poderia demitir qualquer funcionário público. Qual que era o problema dessa Constituição? O problema eram os funcionamentos das organizações, porque isso acabava gerando um corporativismo que servia mais como um pano de fundo para esconder as verdadeiras intenções do Getúlio, para esconder o que o Getúlio fazia, sabe? Ao invés de dar a verdadeira informação sobre as decisões. Da Constituição de 1937, pode destacar que concentra os poderes na mão do presidente da República, isto é, o Executivo e o Legislativo,
estabeleceu eleições indiretas para o presidente, que terá de mandato 6 anos, acabou com o liberalismo, retirou do trabalhador o direito de greve, previu criações de justiça de trabalho, teve o controle do sindicato pelo governo, analisou as riquezas do subsolo e também da queda d'água no país. A justiça eleitoral e os partidos políticos foram extintos, extinguiu todos os partidos políticos, teve censura prévia, nomeação de interventores para os estados, permitiu o governo expurgar todos os funcionários que opusessem a esse regime, teve o fechamento do poder legislativo em 3 níveis, Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. A Carta Constitucional elaborada por Gomes possui elementos semelhantes à Constituição do Trabalho do governo fascista de Mussolini, dos quais pode citar controle dos trabalhadores e dos sindicatos, com o objetivo de neutralizar o avanço de ideias comunistas e anarquistas, que rebateriam o governo fascista. A Constituição conservou em seu texto a tripartição dos poderes, a administração direta do Distrito Federal, mas com sede no Rio de Janeiro, e o Estado continuou laico. Mas o autor da Constituição não vê diferença entre plebiscito e referendo. A Constituição manteve também direitos básicos, como liberdade, propriedade e segurança individual, e algumas medidas trabalhistas, como salário mínimo, a jornada diária de 8 horas e a proibição do trabalho infantil, dentre outras, mas com exceção ao direito à greve. Assegurou direitos presentes nas outras constituições, nas constituições anteriores, mas inovou-se ao instituir garantias à educação e à família, protegendo a juventude e a infância e assegurando auxílio e assistência a famílias com baixa renda. Oi, gente! Agora eu vou falar sobre a emenda de 2 de dezembro de 1937, que colocou o fim dos partidos políticos existentes até então. Bom, primeiramente, esses partidos eram resquícios da República Velha e já estavam enfraquecidos, como, por exemplo, o PRP, PRM, PRL, e também tinham o PS, PD e o DB. Colocou fim também nos partidos que costumavam se formar durante as eleições e logo após essas se dissolviam. E que tipo de mudanças que isso ocasionou para o Brasil? Então, em 1937, o Brasil passa a ter 2 únicos partidos políticos de projeção nacional, que é o PCB, Partido Comunista do Brasil, e a AIB, Ação Integralista Brasileira, sendo que o PCB, desde praticamente a sua fundação, atuava clandestinamente. Outro ponto importante a se destacar do Estado Novo é que ele também colocou o fim nas leis políticas e civis, ocasionando no fim das greves, as crianças não podiam mais aprender uma língua estrangeira nas escolas, no controle dos sindicatos e também no fim das eleições para o poder legislativo e executivo. Diante disso, percebemos que apesar da Constituição do Estado Novo ser rígida e centrar o poder na mão do órgão executivo, representado pelo chefe de Estado, ela possuía certo valor político organizador, onde a opinião pública, por intermédio de ações ou órgãos representativos, poderiam exercer certas influências ou pressão no órgão central. E embora apresentasse certo espírito de legalidade democrática, a Carta possuía diversos reflexos da realidade conturbada da época. Porém, como podemos perceber, a Constituição não se consolidou na nossa cultura política. Assim, a Constituição polaca acabou entrando no paradoxo de uma Constituição de fato, mas não de direito, por conta de seus diversos artigos.